Eclesiastes, capítulo 1. Tudo na vida é ilusão e vaidade. Eis as palavras de Coelete, ben Davi, o mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande ilusão, que grande inutilidade. Nada faz sentido, diz o sábio. Que vantagem tem o ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol? Gerações nascem e gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. O sol se levanta no horizonte e ao fim do dia se põe, e, depressa, volta ao lugar de onde se levanta para um novo dia. Os ventos sopram para o sul, depois viram para o norte. Dão voltas e mais voltas e cessam no ponto de partida. Todos os rios correm para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Todas as atividades humanas geram cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso. Mas os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. O que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo. O que foi feito, se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Será que há algo do qual se possa dizer, vê, de fato, isto é absolutamente inédito? Não. Já existiu em épocas anteriores à nossa. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. Não há recordações do que aconteceu no passado. E mesmo o que ainda vier a ocorrer de significativo não será lembrado por todos que vierem depois disso. Nem mesmo o saber faz sentido. Eu, Coelete, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém. É por passagens como essas que a gente imagina que aqui é Salomão falando, né? Empreguei todo o meu coração a investigar e fazer uso do saber para explorar tudo o que é realizado debaixo dos céus. Que fardo pesado Deus colocou sobre meus ombros. Que fardo pesado Deus colocou sobre os ombros dos seres humanos, para que dele se atarefem. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil, é como uma corrida sem fim atrás do vento. Não se pode endireitar o que é torto, da mesma maneira que não se pode não se pode contar o que está faltando. Então fiquei meditando. Ora, aqui estou eu, com tanto conhecimento acumulado, que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Por esse motivo, me esforcei ao máximo para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Contudo, o que aprendi de fato é que isso, igualmente, é correr atrás do vento. Afinal, quanto maior o saber, maior o sofrimento, e quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Maravilha, pessoal. Então, aqui, vários pontos, né? A gente vê que, realmente, no final da vida, atribuindo a Salomão a escrita, realmente, ele para dizer, cara, não faz sentido, né? Tudo isso é só correr atrás do vento. Aí você vai dizer, Juan, então para que a gente vai estudar e buscar sabedoria? Aqui eu já terminei a leitura, né, do primeiro capítulo, mas vamos a algumas reflexões. Para que a gente vai atrás da sabedoria se é tudo correr atrás do vento, se é tudo a mesma coisa, como ele vai dizer, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Gente, por mais que seja a mesma coisa, tudo se repete. A pessoa que vive sem conhecimento, sem entendimento, sem buscar saber como as coisas acontecem, para ela tudo é novo. Porque ela nunca soube como é o mundo. Então, quando ela vê uma mulher, um jovem que vê uma mulher, é a primeira mulher da vida dele, é o primeiro amor. O primeiro amor, né, a primeira vez que ele gosta. Quando ele vai numa festa, num lugar, a primeira festa. Só que para essas pessoas que não entendem que tudo está só se repetindo, elas estão com um horizonte de tempo que elas enxergam limitado. Tem gente que vive, como eu costumo dizer, atrás da próxima festa, do próximo fim de semana, do dinheiro para comprar a próxima roupa,
né, de sair com a próxima pessoa. Então, um horizonte de tempo ali extremamente limitado, sempre calculando 15 dias, um mês da vida. Tem gente que vive assim. Tem gente que compram os bens e é irado e é zangado, e você deve conhecer pessoas assim, ou já conheceu, com fé em Deus nem tem mais gente assim na sua vida, e a pessoa quebra tudo. A pessoa compra uma coisa e logo ela vê que não tem mais aquilo, que nem criança, que nem brinquedo de criança. A vida é isso. Compra uma televisão, daqui a pouco não tem mais. Compra um celular, daqui a pouco não tem mais. Compra uma roupa, um chinelo, daqui a pouco não tem mais. Quando a gente estuda, gente, história, busca por sabedoria, a gente viaja 3.000 anos para o passado para conversar com um rei extremamente sábio, ele está mostrando, ó, eu vou te mostrar o que já aconteceu e você, com base no seu estudo, verá que está só se repetindo. E você vai se posicionar com um horizonte de tempo muito maior. É assim que os ricos ficam ricos. Por isso que tem gente que tem... Aqui eu estou falando sério, é assim que os ricos ficam ricos. Por isso que tem gente que cria empresas que, tipo assim, o patrimônio da empresa vale centenas de milhares de vidas de uma pessoa normal. Juan, tu tá exagerando, tu tá mentindo. Então vamos fazer um cálculo básico. Vou pesquisar aqui no Google. Quanto vale... Vou pesquisar, eu não vou pesquisar empresa grande demais, não. Vou pesquisar, tipo, as 10 maiores empresas do mundo. Maravilha. Então, ó, a maior é Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Saudi, Meta Plataformas, Tesla, Berkshire. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inclusive, você como estudioso, se você quiser ser estudioso, você tem que saber sobre o que é cada uma dessas empresas, tá? Apple, tecnologia, celulares. Microsoft, que foi fundada pelo Steve Jobs. Microsoft, computação, fundada pelo Bill Gates. Nvidia, é a empresa de processadores. Ela se valorizou porque a inteligência artificial funciona com base em processadores. Então, como eles já vendem processadores para outras marcas e a inteligência artificial precisa de processadores, aí eles se valorizaram, né? Porque o futuro vai ser a inteligência artificial funcionando e a Nvidia é tida como a principal fabricadora de processadores para a inteligência artificial funcionar. Amazon é um marketplace do Jeff Bezos. Alphabet, do Google. A gente pesquisa no Google todo dia. Essa que eu não conheço, preciso depois ver, né? Saudi Aramco, não sei do que é, mas eu imagino que a que eu conheço é de tubos e conexões, mas é a Manco, né? Lá, não conheço. Meta Plataformas, Facebook, que é do Mark Zuckerberg. O nome deles não está aqui não, estou falando de cabeça, só para compartilhar com você que eu busco acompanhar isso. E qualquer pessoa que quiser fazer grandes construções na vida, precisa entender esse mundo. Porque são essas empresas que patrocinam os principais eventos, se você é produtor de evento. São essas empresas que fabricam as tecnologias mais proeminentes. É impossível você não ter algo dessas empresas em sua casa. Eu tenho o celular, eu tenho o notebook e outras coisas. E cada uma dessas empresas está em quase todos os lares, principalmente das pessoas mais ricas, porque eles estão vendendo o que há de mais de ponta para as pessoas que estão estudando, se dedicando e tal. Independente da sua condição financeira, nesse momento, talvez pareça algo grande demais pensar em termos de bilhões, de trilhões. Mas não, gente, é só uma visão dentro do tempo. Quanto maior e mais complexos os cálculos que cada um dá conta de fazer, mais você vai conseguir interagir com isso. Continuando aqui, Tesla, do Elon Musk, né, de tecnologia. Berkshire Hathaway, uma empresa de $1 trilhão. É a empresa Perdão, mas não é do Soros, esqueci o nome do outro. Basicamente, é de um investidor, ele investe na Bolsa, se aposentou agora. Então, é uma empresa de um investidor da Bolsa, compra e vende empresas. E TSMC de 997 bilhões de dólares. Gente, esse cálculo vai ficar até mais complicado do que eu pensava, mas uma pessoa normal, ela ganha no Brasil eu vou botar 1.500 por mês, que é o salário mínimo. Se você botar um salário mínimo, que vezes 12, que é um ano de trabalho, vou botar vezes 13 para ser gente boa. Vezes 13 que é para considerar o 13º. Essa pessoa ganha R$20 mil por ano. Isso para se manter, para comer, para beber, para dormir.
para saúde, para vestuário, tudo. Uma pessoa normal ali, que o próprio livro aqui falou, que se você não buscar Deus, não entender as coisas, você vai ver que nem um animal, uma pessoa normal. Tranquilo. O livro fala, infelizmente, né? Tem gente que se incomoda, mas o livro falou. Então, tá na Bíblia. A gente tem como a Bíblia sendo o principal livro do Ocidente, então a pauta que tá é essa. A gente tem que seguir as regras do jogo. Então, beleza. Essa pessoa vai ganhar 19.500 por mês. Esses 19.500 é para ela gastar, gente. Para ela rodar esse dinheiro. Não é para ela ficar para ela, não. Mas vamos supor que essa pessoa não gastasse um centavo. E ela, eu calculei aqui que 19.500, perdão, não é por mês, é por ano. Vamos ver o que essa pessoa ia juntar se ela vivesse 1.000 anos. 1.000 anos, pessoal. Eu vou calcular 19.500 vezes 1.000. 1.000 anos são 10 vidas, né? Se você viver 10 vidas de 100 anos, você vai juntar 19.500.000. Gente, 19.500.000. Cara, não dá nem para eu comparar com um trilhão, né? Eu não sei se eu espero que você tenha ideia do que é um trilhão. Mas é tipo assim, se a pessoa viver 1.000 vidas, uma empresa dessa vale mais do que 10.000 vidas de uma pessoa normal. Vale mais, que eu estou dizendo, do ponto de vista financeiro. Não estou dizendo que uma empresa vale mais que uma pessoa. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que quando a gente tem o conselho de um grande que já viu a coisa se repetindo, é possível você parar, calcular não só para 30 dias sua vida, para um mês, para 6 meses, você calcula para dezenas de anos. Tem gente que calcula para centenas de anos. Tem gente que calcula para milhares de anos. Juan, mas essa pessoa não vai mais estar viva. Mas ela está calculando não só a vida dela. Tem gente que calcula a vida de gerações da sua família. Que cada ato que a pessoa faz hoje, ela sabe que está calculando para gerações da sua família. Juan, você está mentindo. Eu estou fazendo isso. Eu não sei se minha filha vai assistir, se meu neto vai assistir, se meu bisneto vai assistir. Mas eu estou fazendo minha parte, gravando um vídeo para eles entenderem essa lógica aqui. Porque qual é uma das maiores dores de todo mundo, e eu sofri essa dor, e a desculpa também de muita gente, é que fulano já começou na frente porque fulano tem mais do que eu. Né? Não é essa a desculpa da maioria? Fulano já teve isso. Gente, tem gente que é milionária e não sabe disso que eu estou falando para vocês. E diz respeito a essas leis que a gente está aprendendo, lendo Provérbios, lendo Eclesiastes. Isso não é sobre dinheiro, é sobre sabedoria. Mas a sabedoria também serve para viver bem. E uma das coisas que vai viabilizar isso mais rápido é o dinheiro. Então, quando você governar, não com foco no dinheiro, mas com foco em saber utilizar isso, é que você realmente vai dominar esses horizontes temporais, esses ciclos da vida. Maravilha? Como Salomão disse aqui, tudo se repete, tudo é ciclo. Então, a roda da fortuna que eu falei no vídeo anterior, ela fica girando. Então, você tem que saber se preparar para aproveitar as oportunidades quando você estiver em cima na roda da fortuna e saber se preparar para que quando a roda da fortuna girar e você tiver um momento difícil, no momento de seca, os 7 anos de seca lá do Egito, você ter provisões para aquele momento. E você vai ficar muito bem vivendo nesse ciclo. Suas gerações, se respeitarem essas leis, vão sempre viver bem. Tanto é que está na Bíblia, né? Se me seguires, eu abençoarei até tua 7ª geração. Que foi a promessa que Deus, salvo engano, certeza que Deus fez uma promessa assim para Davi. Eu não sei exatamente as palavras, tá? Mas a gente pode pesquisar aqui, porque é interessante, porque essa promessa é para qualquer homem que siga a Deus. Vou pesquisar aqui. Qual promessa Deus fez a Davi de abençoar suas gerações se ele botasse se comportasse, né? Se comportasse. Então, ó, a promessa de Deus a Davi sobre abençoar suas gerações está registrada principalmente em 2 momentos. Em 2 Samuel e em 1 Crônicas. Então, 2 Samuel diz assim: quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti teus descendentes, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. Porém, a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul. A tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, aqui, 2 Samuel. Agora,
Cadê o outro? Que foi em Crônicas. Em Reis, capítulo 1. Anda nos caminhos do Senhor, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o caminho, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Isso aqui é para Davi, mas isso aqui é para qualquer pessoa que seguir a palavra de Deus. Porque quando você estudar, não que você não tenha estudado, né? Eu não sei quem é que está assistindo esse vídeo. Mas quando a gente estuda mais, a gente percebe que toda pessoa vive um reinado. É ela e Deus. Só que, aí vem o grande segredo de tudo, né? Que eu vou entregar aqui, mas que se a pessoa não estiver vivendo com Deus, nem adianta, que não vai não. Quando você entende isso, você vive com Deus e você vive um reinado diretamente abençoado por Deus. Que inclusive é por isso que na história os reis eram os mandados de Deus. Por quê? Porque eles estavam vivendo, sendo guiados por Deus. Por quê? Porque em tese, né, os reis estavam buscando a sabedoria para saber guiar o povo. Enquanto o povo trabalhava, o rei estudava para poder guiar a sociedade. Isso aqui é básico. Nunca foi dito em nenhuma aula de história para ninguém, mas que era assim que funcionava, mas isso aqui é básico, é lógico. Agora, os reis que desviavam dessa sabedoria, inclusive aconteceu o que está dito na Bíblia. Amaldiçoavam suas gerações, rapidamente o reinado caía. E a gente leu isso, inclusive, em Provérbios, certo? Então aqui você está aprendendo realmente a ser um rei da sua vida. Juan, e o que isso tem a ver com, não sei e tal? A grande chave, pessoal, é que as pessoas que não estão cuidando da própria vida, não estão buscando a Deus, elas estão sendo escravos dos desígnios de outras pessoas. Não, você pode colocar escravo literalmente, dependendo da sua interpretação, ou escravo apenas de fazer o que o outro manda. E só isso, de não ter a liberdade em si, já é talvez uma forma de escravidão. Aí vou deixar para cada um pensar. Então, é isso, capítulo 1, e eu ainda nem parei para falar dos versículos, né? Então vamos aos versículos, isso aqui tem que ser comentado. Então, beleza, apesar de ele dizer aqui que vantagem tem um ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol, ele está falando sobre isso, para que você já saiba lá na frente que o trabalho não é para a conquista. Não é como se você fosse conseguir um prêmio com o trabalho. O trabalho é a finalidade em si mesma para honrar a Deus. Entende a diferença? Entre trabalhar porque eu quero celular, e aí eu vou, como é que eu posso dizer? Tem um nome específico para isso, eu tenho que lembrar esse nome. Não estou lembrando agora, mas eu vou submeter minha vida a trabalhar para ter o celular. Essa é uma forma de trabalhar. E a outra forma de trabalhar é submeter minha vida a Deus. Então logo eu submeto a Ele, eu viverei de acordo com seus desígnios. E claro, Ele vai me dar condições e visões até maiores para ter não só o celular, mas outras coisas. Tá? Entende que você limita. Por quê? Porque quem limita a sua vida a um objeto, a um bem, que ele até falou aqui, né, sobre os bens materiais, você está colocando um teto sobre sua vida. Então, seu Deus vai virar aquele objeto. E tão logo seu Deus seja aquele objeto, é aquilo que você não consegue conquistar. Porque o Deus, por definição, até na psique humana, ele é inatingível. Entende? Por isso que as pessoas que muito querem algumas coisas, nada conseguem. Cara, que reflexão. Se isso aqui não fez sentido para você, pelo amor de Deus, você já está muito à frente. Então vamos lá. Então ele vai falar sobre a repetição, os ciclos. Então basicamente, gente, uma das maiores reflexões que eu tive de Eclesiastes é se preparar para os ciclos, né? Maravilha. O que foi voltará a ser, e o que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. As mentorias, elas vêm disso aqui. Isso aqui é Salomão dando uma mentoria de vida pra gente. Ora, se tudo vai se repetir, e tem alguém fazendo o que eu quero, talvez aquela pessoa, seja melhor aquela pessoa me ensinar como fazer aquilo, do que eu ir e tentar bater de frente para aprender a fazer aquilo. Por isso que as pessoas vão para a escola, né? Elas vão aprender com pessoas que já sabem aquilo. Por isso que é mais inteligente você comprar a mentoria de uma pessoa em alguma área que você quer, do que você ir e desbravar aquela área, porque você vai gastar 5, 10 anos da sua vida para passar num concurso,
sendo que você podia gastar 2 ou 3 para chegar antes e alçar outros voos, a não ser que você faça da sua jornada de vida simplesmente passar no concurso, por exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui porque tem um som ligado, talvez. Então, gente, ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, não há recordações do que aconteceu no passado. E mesmo o que ainda vier a ocorrer de significativo, não será lembrado por todos que vierem depois. Então, Salomão está dizendo o quê? Tudo já aconteceu. E aí, gente, aí vem o poder da meditação. Quando você medita, mesmo que você não lembre exatamente aquilo que aconteceu, você consegue acessar reflexões e talvez até aquele momento do tempo daquilo que aconteceu. Aí vai depender do quanto você acredita, né, em coisas mais complicadas, mas você consegue ter visões para você realmente saber, ou imaginação, para uns vai ser imaginação, para outros ter visão, saber o que vai acontecer. Então, lá quando José interpreta o sonho do faraó e diz assim, ó, vão vir 7 anos de abundância e 7 anos de seca, alguns vão interpretar isso como realmente, nossa, José interpreta sonhos, ele tem esse poder. Essa é uma interpretação e eu não excluo ela. Tem gente que exclui esse tipo de interpretação. Eu não excluo, porque eu sei que meditação e outras coisas assim, e até psicodélicos levam a gente a outro nível de estado mental, que acessa outras coisas, e aí é outro estudo para você saber sobre isso. E existe a reflexão literal, que é o quê? Não, José era um cara preparado, ele leu a Bíblia, ele tinha sabedoria, e ele, por olhar a terra, olhar a situação do faraó, ele conseguiu dar um conselho sábio para o faraó, de que viria 7 anos de seca, 7 anos de abundância, depois 7 anos de seca. São duas formas de enxergar. Se as duas se traduzem no campo material, nessas bênçãos que José colheu, ou que você pode colher em sua vida, você que vai escolher seu caminho, meu amigo. Se você é mais esotérico ou você é mais prático. Isso aqui é humanas né, e exatas. Então, é você que vai escolher. O ponto é, se você observar os ciclos, você vai chegar em algum lugar bem diferente do que a maioria das pessoas chegam. E, gente, não tem como eu me furtar, eu tentar ser rápido no vídeo, porque a gente está tendo a oportunidade aqui de conversar com um cara que viveu há 3.000 anos, então não tem como eu fazer um videozinho, né, de 5, de 10 minutos. Realmente a gente tem que comentar aqui, meditar sobre os pontos, refletir mesmo. Serve para isso, pensar sobre isso. Para você ver, você está viajando no tempo, ó. Você está assistindo, você está aí no presente, no seu presente, viagem no tempo não existe, mas ela já existe em algum grau. Ainda não existe, talvez, o teletransporte de coisas, mas a galera está lá buscando fazer isso. Eles aceleram para partícula exatamente querendo quebrar barreiras lá e poder jogar coisa dentro do tempo. Mas vamos lá. Você está no meu futuro, que é o seu presente, assistindo um vídeo meu do passado, e eu estou no seu passado, que é o meu presente, lendo um livro de 3.000 anos atrás. Então, independente de onde você está, amigo, a viagem no tempo ela já existe. Só as pessoas ainda não perceberam. Ela ainda está num campo muito, sabe? Que para uma pessoa normal, um cético, ela é muito intangível, digamos. Então, maravilha. Não se pode endireitar o que é torto, da mesma maneira que não se pode contar o que está faltando. Aí ele fala, então fiquei meditando. Ora, estou aqui com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Por esse motivo me esforcei ao máximo para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Contudo, o que aprendi de fato é que isso, igualmente, é correr atrás do vento. Então ele se esforçou para entender a sabedoria, a loucura e a insensatez. Gente, outro ponto que eu quero trazer muito, muito relevante, e aí vai de cada um querer ir atrás desses outros estudos ou não, é que existem obras que personificam, como Salomão fez isso. Quando ele fala da sabedoria aqui, ele está tornando ela tangível, porque ele está falando da sabedoria não como apenas algo mental, mas algo que pode ser visto e aprendido no dia a dia. Tem uma série que faz isso muito bem, quero recomendar ela para vocês. Se chama Sandman. Ela é baseada em uma história onde alguns acontecimentos inerentes à vida,
eles são personificados como pessoas mesmo, se tornam atores, né? O Sandman, que é o Morpheus, ele é o rei do sono, do sonhar, que é o subconsciente coletivo. Isso aqui é sobre psicologia. Existe a morte, existe a destruição, existe o desejo, existe o desespero, o destino e tá faltando um que são 7 perpétuos. E existe o desespero não, o delírio, são 7 perpétuos. Quando você aprende a lidar com esses 7 perpétuos, você começa a entender sobre coisas que estão além de uma vida, estão inerentes a todas as vidas. Todas as pessoas passam por isso aqui, né? Claro que alguns são mais desejáveis e outros menos, mas o subconsciente coletivo está na mente de todas as pessoas. Aquela cor, ó, essa cor aqui azul, ela te dá uma impressão sobre alguma coisa diferente que a cor branca, que aqui está apagado, mas que a cor branca não dá. Isso já está gravado no nosso consciente. É outro estudo que você tem que fazer também, mas que tem tudo a ver com Salomão, com sabedoria. Salomão sabia isso de frente para trás, com certeza. Então vou encerrar aqui. Com certeza sempre vai ficar muitas coisas que eu gostaria de comentar, mas vamos ao capítulo 2.